Fundos imobiliários SDIO11 e VILG11 são bons fundos imobiliários? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, já te convido a se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo sobre fundos imobiliários e deixa o like aí que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito bacana. Bom, são dois fundos de logística, o nome já diz, né? VILG11 é um dos mais conhecidos também da bolsa, muito negociado, também é um fundo muito grande. O SDIO11 é um fundo um pouco menor, porém tem umas características principalmente de entregar bons rendimentos que eu tô a fim de colocar ele na minha carteira. E sem perder tempo, já vou colocar na tela aqui para a gente conhecendo algumas coisas sobre eles. Começando aqui pelo VILG11, a gente vê que a última cotação aqui no momento que eu pego para fazer esse vídeo é de R$ 95,98, sendo que esse fundo vale R$ 113,51. Então ele é um fundo que está bem descontado, ele está sendo vendido com 16% de desconto. O P sobre VP dele está em 0,84. Para quem não sabe o que é PVP, é uma métrica, uma medida que a gente usa para saber se o fundo está barato ou não. Tem gente que diz que não se deve usar isso para fundo de tijolo, mas deve sim, cara, porque o preço é bem importante. Por exemplo, a gente vê que esse fundo custa 113, está sendo vendido a 95, então você sabe que ele está com desconto. Quanto de desconto? O PVP diz que ele está com 16% de desconto com relação ao valor patrimonial dele, ao que ele realmente vale. Então o PVP serve para isso, para te mostrar se o fundo imobiliário está descontado ou não. Se tiver abaixo de 1, como é o caso aqui, 0,84, está descontado. Tiver em 1, está no valor justo dele. Estiver acima de 1,10, 1,05, aí ele está sendo vendido mais caro do que ele realmente vale. Nesse caso aqui, esse fundo está bem descontado. É um fundo que tem um patrimônio líquido de 1,7 bilhões. O último rendimento que ele entregou foi de 70 centavos, que dá um yield médio no mês, no caso, né, de 0,71%. Enquanto que o SDIL11 também está descontado, a gente vê que ele está aqui num PVP de 0,88, um desconto um pouco menor, de 12%. Ele vale R$ 99,88 e está sendo vendido a R$ 88,12. Então ele está com esse pequeno desconto. É um fundo bem menor, a gente vê que o patrimônio líquido dele é de 638,7 milhões. Bacana, fundo também grande, porém bem menor do que o VILG11. O último rendimento que ele entregou foi de 76 centavos, que dá um yield no mês de 0,83. Então bem melhor do que o VILG11 é o dividendo desse mês aí, pelo menos, do SDIO11. E como a gente está falando em dividendos, aqui no caso do VILG11, a gente vê que ele entregou nos últimos 12 meses 8,31%, e é um fundo que vem sempre nessa faixa de dividendo. Deu uma caída aqui, porém todo mundo caiu em 2020, né? Aconteceu, e voltou, retomou aqui para os patamares normais dele, agora estabilizou em 70 centavos todo mês, já tem 6 meses entregando 70 centavos, então tá desde o final do ano passado entregando esses 70 centavos. Vamos ver se ele consegue melhorar, né? Enquanto que o SDIL11 já entregou 9,75% nos últimos 12 meses, mais do que o VILG11. E a gente consegue ver que ele tem um histórico de dividendos bem maior. Começa aqui em 2012 e vem até agora. Então sempre pagou dividendo, nunca deixou de pagar, e sempre foram dividendos ali na faixa dos 70 e poucos centavos. Deu aquela caidinha aqui, tudo bem, ok, acontece. Caiu ainda mais em 2020, acontece também, todo mundo passou por isso, e já voltou para os patamares de 76 centavos aqui, entregando desde outubro de 2021 esses 76 centavos até agora. Vamos ver se ele tem condição também de manter ou até melhorar isso aqui, né? Muito bacana, cara, um fundo com histórico muito grande, apesar de ser menor do que o VILG11, né? E falando em maior ou menor, a gente vê que o VILG11 tem 16 ativos em 7 estados diferentes, e esses ativos estão divididos aqui em diversos locatários maiores aqui, com as maiores posições, e mais 57 outros locatários que cobrem essa área mais clara aqui do gráfico. Então, bastante inquilino, bastante locatário, doideira, mano. Bem diversificado mesmo. Enquanto que o SDIL11 só tem 5 ativos em 3 estados, então um fundo imobiliário bem menor. E aqui nessa parte dos destaques, a gente vê que ele tem esses 5 ativos que estão distribuídos em 3 estados, tem 12 inquilinos e está com uma vacância de 2% somente, então uma vacância muito pequena. Isso daí não traz preocupação nenhuma pra gente. E já que a gente veio falar de inquilinos e portfólio, aproveitando aqui os contratos do VILG11, a gente vê que são 21% contratos atípicos, enquanto ele tem 79% de contratos típicos. Então o atípico, que seria mais seguro,
é uma porcentagem bem menor de contratos desse fundo imobiliário. E a média de duração desses contratos do VILG11 é de somente 3,6 anos, então 3 anos e meio, né? Tá bacana. A gente vê que começa a vencer aqui alguns nesse ano, 2023, 2024 e a partir de 2025 a maioria. Porém, tem uma porcentagem bem grande aqui vencendo também ano que vem. Enquanto que o SDL11 tem 46% de contratos atípicos que trazem mais segurança para a gente, sendo 54% típicos. Esses contratos são reajustados pela inflação, a maioria aqui no IPCA 66%, e a média de duração ainda desses contratos do SDL11 é de 8,25 anos, então a duração bem maior, sendo que a grande maioria começa a vencer de 2026 para frente. Muito bacana, cara, muito bacana. Gostei bastante desses números aqui do SDL11. Então, na minha opinião, ele está um pouco à frente do VILG11, mesmo o VILG11 sendo bem maior, né? Bom, como a gente conseguiu acompanhar aqui, os dois fundos imobiliários são fundos imobiliários muito bons, tem uma quantidade boa de locatários, sendo que o VILG11 é bem maior, como vocês conseguiram ver, né? Porém, o SDL11 tem um histórico bem maior, ele já vem entregando dividendos lá há muito tempo, então dá pra gente ter um histórico maior, de saber como é que vai ser pelo menos a entrega desse fundo, sabe que ele vai estar sempre nesse patamar de 70 e poucos centavos. O VILG11 já é um pouco menor a entrega, porém tem bastante contratos com muito mais locatários e bastante ativos, uma quantidade bem maior de ativos. Com relação ao endividamento, eu anotei que o VILG11 tem uma alavancagem de 13,52%, enquanto o SDL11 tem 23,82% de alavancagem, então os dois estão bem tranquilo, 23,82%, 24%. Não é uma alavancagem para se preocupar, eu vejo gente falando aí que até 30% de alavancagem dá para ficar tranquilo, então os dois estão dentro do padrão. O VILG11 está bem menor, na verdade, né? Está com 13,5 somente. E esses são os fundos que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu queria que você deixasse nos comentários se você tem algum desses dois fundos. E se não tem nenhum desses dois, deixa nos comentários quais são os FIIs de logística que estão na sua carteira. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!